Então, pessoal, parece que o Bitcoin despencou bastante aí nos últimos dias. Como você pode ver aqui na tela, no valor em reais, o Bitcoin perdeu aí mais de 9% aí no último mês, comparando aqui desse valor até aqui. Se levarmos em conta a alta, ele caiu bem mais do que isso, na verdade, né? Agora, por que esse movimento está acontecendo? O que explica esse derretimento aí do Bitcoin, que agora está cotado, falando em dólares, na faixa dos 26 mil, esteve flertando ali com aquela faixa dos 30 mil dólares e caiu bruscamente depois? O que explicaria esse fenômeno? Vamos dar uma olhada. Já adianto que muitos atribuem isso a um movimento feito pela empresa do Elon Musk, a SpaceX, que vendeu uma quantidade substancial de Bitcoin. Mas vamos dar uma olhada nessa história e ver se isso é realmente um problema do ponto de vista agorista, do ponto de vista libertário, levando-se em conta como nós, libertários, entendemos o Bitcoin, como nós o vemos aí numa forma de escapar da sanha arrecadatória estatal, da sanha confiscatória do Estado, né? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então as criptomoedas desabaram legal aqui no dia 18, sexta-feira, e você pode ver conforme esse gráfico que a coisa está andando de lado desde então, um ligeiro aumento aqui, mas nada substancial. Bitcoin deu essa brusca queda e está andando de lado até o momento. Domingo é quando eu gravo este vídeo aqui, não sei que dia que ele vai para o ar. Mas muitos atribuem isso, então, ao fato aqui da SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, empresa de foguetes, né? Que teria vendido aí quase 2 bilhões de reais em Bitcoin, num movimento não muito bem explicado. Não sei se até o momento a empresa já confirmou isso aí. Nessa reportagem especificamente aqui da Exame, era uma suspeita, né? Isso aqui era um boato que estava circulando e tudo mais, valor de 373 milhões de dólares que foram vendidos. E aí o mercado não digeriu, não recebeu muito bem essa notícia, porque o Elon Musk, você sabe, foi um grande divulgador do Bitcoin durante muito tempo. As empresas dele compraram posições em Bitcoin, fizeram grandes reservas e tudo mais. Claro que a gente sabe do envolvimento histórico dele com shitcoins, como a Dogecoin, por exemplo, né? Que ele manipulou esse mercado aí diversas vezes com suas postagens no Twitter. Aliás, o Twitter viria a ser dele no futuro também, né? Inclusive, mas a gente sabe dessa tendência que ele tem também por shitcoins, não apenas pelo Bitcoin. Se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, você sabe o meu posicionamento. Para mim, Bitcoin é uma coisa, é um ativo real, sólido, que mantém o patrimônio do indivíduo a longo prazo e que principalmente o protege da ação do Estado. Todo o restante aí ou é golpe simplesmente, ou são moedas sem qualquer tipo de fundamento que lhes garantam a sobrevivência no longo prazo. Então, da parte aí do Elon Musk se envolver com shitcoins, eu discordo totalmente do posicionamento dele. Agora sim, ele foi um cara visionário em matéria de Bitcoin, como ele já foi visionário em muitas outras coisas também. Então essa venda substancial aqui, estamos falando novamente de quase 2 bilhões de reais em Bitcoin numa tacada só, vendidos por uma de suas empresas. Não foi ele que foi lá, mexeu na carteira privada dele, mas como a empresa é dele, isso indiretamente se conecta ao Elon Musk, né? Mas então esse movimento causou todo um alvoroço no mercado Bitcoin, muita gente se desfez das suas posições, o que, conforme nos explica a lei da oferta e da demanda, derruba o preço dos ativos na economia. Isso aí acabou se espalhando também para outras criptomoedas do mercado aí, como a Ethereum e a Litecoin, que acabaram perdendo muito valor também na onda do Bitcoin. Você sabe como é, o Bitcoin tem qualquer tipo de oscilação, todo o restante do mercado cripto oscila junto com ele, né? Então, parece que o que explica esse frenesi, essa queda substancial no valor do Bitcoin em pouco tempo, é a questão da SpaceX ter vendido uma parte de sua posição. Porém, precisamos lembrar que, por exemplo, a Bolsa de Valores aqui no Brasil está perdendo muito do seu valor. Tem uma queda substancial nos últimos dias também. Isso se aplica a outros mercados. Tivemos o caso recente aqui, falei no canal inclusive, da Evergrande lá na China, somando-se ao caso da Country Garden também, que são grandes imobiliárias que estão sem capacidade de pagar as suas dívidas no momento. Isso pode indicar um possível colapso do mercado imobiliário chinês.
Isso acende o alerta dos investidores mundo afora, como bem sabemos. E tem a questão do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, parece que vai haver algo nesse sentido também. Quando esses movimentos acontecem, os investidores costumam pegar os seus ativos de maior risco, que eles consideram de maior risco, liquidam essas posições para colocar em ativos que são, no entender deles, mais sólidos, né? E o Bitcoin acaba entrando nessa história aí. Não digo que é isso que está causando, mas eu acho que seria muita coincidência esse movimento de queda do Bitcoin acontecer com toda essa turbulência do mercado e uma coisa não ter impactado na outra, né? Mas eu não compartilho da opinião das pessoas em relação ao Bitcoin ser um ativo de risco. Isso é papo de especulador e eu não sou especulador, sou um entusiasta desse assunto, né, do Bitcoin, da preservação do patrimônio do indivíduo nesse tipo de ativo seguro, estável, descentralizado principalmente, longe das garras do Estado. Agora, independente do motivo que levou à queda do Bitcoin, uma coisa é certa, para quem confia nesses fundamentos da criptomoeda, acredita nesses fundamentos, a queda no valor é mais uma oportunidade do que qualquer outra. Nós ainda vivemos num tempo em que é possível você trocar o seu dinheiro estatal por Bitcoin, que é dinheiro de verdade. Então essa queda aqui de 9% significa que hoje é mais barato comprar Bitcoin, as pessoas que acreditam nessa criptomoeda nos seus fundamentos, do que era um mês atrás. Estamos falando aí de quase 10% de ágio, de 10% de ganho nessa história aí, de possibilidade de você adquirir mais satoshis, acumular um pouco mais de Bitcoins, frente a esse cenário tão turbulento, inclusive, que nós estamos vivendo do ponto de vista econômico. Então, para quem acredita, confia nos fundamentos do Bitcoin, esse tipo de oscilação aqui é algo totalmente natural. Aliás, se você colocar aqui o período máximo do Bitcoin, você vai ver que faz parte da cotação dessa criptomoeda em moeda estatal vermos essas oscilações bruscas aqui. No final das contas, o valor real do Bitcoin é tudo o que já foi minerado de Bitcoin até hoje, dividido por tudo que existe no planeta. Ou o contrário, enfim, não montei a fração bem aqui na minha cabeça, mas você entendeu o meu ponto, né? Então, para quem confia no Bitcoin realmente, na capacidade do Bitcoin de ser resiliente à ação estatal, o que importa não é o curto prazo, não é em um final de semana o Bitcoin perder 9%, derreter 9% aqui, conforme o pessoal da Money Times colocou, né? Isso aqui interessa mais para quem é especulador. Quem comprou o Bitcoin vendo que a curvinha estava subindo aqui nos últimos meses, né? Olha que legal, tá ganhando, tá ficando mais valorizado. Quem comprou isso para ganhar dinheiro acabou se dando mal. E não é impossível você ter ganho de capital com Bitcoin justamente por conta dessas oscilações. Se você é uma pessoa que tem calma, que tem tranquilidade, e que, caso queira fazer esse tipo de movimento especulativo, não investe o seu dinheiro todo no Bitcoin, não coloca tudo lá, porque pode cair a qualquer momento e você vai ficar com problemas nisso aí, mas se você tem esse pensamento especulativo, tem paciência e coloca ali só um dinheirinho que sobra, que não vai te fazer falta, você tem muita chance de ganhar dinheiro até hoje com isso, né? Você não vai ficar multimilionário igual o pessoal lá no passado, que entrou no Bitcoin no começo, né? 2009, 2010 e tudo mais. Mas dá para ganhar um dinheirinho sim, multiplicar o patrimônio, tendo um pouquinho de paciência nessa história. Agora, se vale a pena você pegar dinheiro estatal, comprar Bitcoin e depois transformar esse Bitcoin em dinheiro estatal de novo, se faz sentido para você, tudo bem. Depende dessa questão aí, se vale a pena sacrificar os seus satoshis, os seus Bitcoins, para ter dinheiro estatal de novo, né? Agora, a verdade é que no longo prazo, no longuíssimo prazo, estamos falando aqui de 14 anos de existência do Bitcoin, nem é tanta coisa assim, né? Mas no longo prazo, a verdade é que o Bitcoin e até outras criptomoedas como Ethereum, por que não? Mas Bitcoin, que é aquela que a gente valoriza de verdade, já se mostrou muito mais estável do que outras commodities, do que outros produtos, outros ativos do mundo real aí, digamos, né, que não é o mundo das criptomoedas, o mundo da informática, da informação circulando na forma de bits e tudo mais. Então, por exemplo, o petróleo já é considerado mais volátil no longo prazo do que o Bitcoin. Olha só que coisa interessante, não é? O índice de volatilidade do Bitcoin aqui está na ordem de 35% no período de 90 dias, pelo que eles estão colocando aqui, e do Ethereum 37%. Já o petróleo acumula uma taxa de volatilidade de 41%. Estamos falando aqui do preço mais alto que o ativo atingiu e o preço mais baixo. Você mede a diferença dos dois para chegar nessa taxa de volatilidade aqui.
Então, olha só, o Bitcoin já está mais estável do que o petróleo, por exemplo. E o petróleo é extremamente importante para a economia, é a base de muita coisa, é o que sustenta vários países, diga-se de passagem, né? E o Bitcoin já é considerado mais estável do que esse ativo aí. A tendência, segundo o que eu acredito, segundo o que eu espero também, inclusive, é que no longo prazo, mais para o futuro, o Bitcoin se torne ainda mais estável do que outros ativos, até que por fim ele se torne mais estável do que a própria moeda estatal, e mensurar qualquer valor em dólar, em reais, em pesos argentinos, em bolívares, qualquer moeda desse tipo, euros, tudo isso vai perder o sentido porque as coisas vão começar a ser mensuradas em satoshis e em bitcoins por conta da estabilidade dessa moeda que vai ser percebida por cada vez mais pessoas. Então, olha só, enquanto o mercado econômico geral, aquela coisa especulativa, vê o Bitcoin derretendo em um final de semana, os agoristas, os libertários, aqueles que entendem o real valor do Bitcoin, que é ele ser descentralizado e imune à ação estatal, veem que o Bitcoin cada vez mais se torna estável, muito mais estável do que outros ativos, do que outras commodities que são negociadas e valorizadas pelo mercado em geral. Parece que todos nós estamos vendo, percebendo algo que outras pessoas não estão percebendo tão facilmente. Será que vamos saber aproveitar essa janela temporal? O tempo nos dirá, não é? Mas o que você achou então dessa notícia? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.